Ah, não, pensei que era o fim da escala 6 por 1. Vai lá. Nós não somos frouxos, nem covardes, nem omissos. STF decidiu hoje se Silas Malafaia vira réu por chamar generais de cambada de frouxos, covardes e omissos. Defesa quer o adiamento do veredito. Vamos lá, Fernanda. É isso mesmo, Amadeu e amigos. O Supremo Tribunal Federal iria analisar aí se esse caso torna ou não o pastor Silas Malafaia réu de forma virtual. Porém, o ministro Cristiano Zanin, que integra a primeira turma, ele apresentou um destaque, o que fez com que o julgamento passasse a ser presencial. E aí o Supremo vai analisar essa queixa-crime, essa representação, que foi protocolada pelo Comando do Exército, a Procuradoria-Geral da República e a PGR ofereceu a denúncia ao STF por causa dessas declarações que foram feitas pelo pastor Silas Malafaia em uma manifestação em abril de 2025. Na ocasião, Malafaia usou esses termos ditos pelo Ari, né? Chamou os integrantes da alta cúpula do Exército de cambada de frouxos, covardes e omissos, o que acabou repercutindo muito mal em meio ao Exército Brasileiro, que acabou representando contra o pastor Silas Malafaia. A gente tem um trecho dessa fala, vamos ouvir. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. O ministro da Defesa de Lula. Tá aí a fala de Silas Malafaia, que já é conhecido por trazer expressões polêmicas e fazer ataques aí a autoridades, seja no âmbito militar, quanto também no âmbito civil. Ele sempre tem essas declarações. A defesa de Silas Malafaia pediu o adiamento desse julgamento. A alegação dos advogados do pastor foi de que a primeira turma, que é composta por 5 ministros, está desfalcada e conta atualmente com 4 ministros, já que o ministro Luiz Fux foi transferido de turma. Então, essa foi a alegação para que fosse feito o pedido de adiamento. Mesmo assim, o STF mantém o julgamento e caso o Supremo entenda que houve sim razões para a representação apresentada pelo Comando do Exército, aí Silas Malafaia vira réu nesse processo de ataque a integrantes da alta cúpula militar. Amadeu. Esse argumento aí é pueril, né? Da defesa dele. Era mesmo só uma... É para dizer que está defendendo ele, né? Porque tantos casos já foram julgados com 4, todos, sempre, desde quando desfalcou, segue com 4. Isso acontece argumento normalmente. Muito fraco. É um não argumento. É um não argumento. Agora, ô doutor Farol, as palavras dele realmente foram pesadas, não, ou não? De dia feroz, na hora do julgamento mansinho, né? Vai de leão a cordeiro, porque durante muito tempo o pastor Silas Malafaia testou os limites da liberdade de expressão. Ele atacava, caluniava, difamava autoridades do judiciário e do executivo também. E a gente discutiu várias vezes aqui no programa. Será que ele quer o quê? Ele quer ser preso e se martirizar, depois se lançando na política? Ou ele acha que ele sendo preso, isso ajuda a família Bolsonaro, né? Porque eles teriam a narrativa, olha, o Xandão mandou prender aquela voz que se surgia, mas tal qual Vorcaro, o ex-presidente do BRB, na hora do pega pra capar, se amofina. Eu acho o seguinte, eu vou ouvir a Poliana. Se isso que ele tivesse dito fosse com ministros do Supremo e os ministros do Supremo processassem ele, ele ia gostar, ia dar prosseguimento, porque isso, malhar ministro do Supremo hoje no Brasil é bom para a turma dele. Sim. Agora, mexer com o Exército, aí foi onde ele errou, Apoliana. Exatamente, Amadeu. É o efeito Carla Zambelli, né? De alguns aliados da direita, principalmente da extrema-direita no Brasil, em que você acha que você está fazendo alguma coisa para ajudar e aí, no momento de calor, de furor, você acaba metendo
os pés pelas mãos, e foi o que aconteceu com o Silas Malafaia, né? A gente sabe, acompanhou aqui nos últimos meses o quanto se viu que a alta cúpula dos generais, do Exército de fato, grande parte deles, foi contra qualquer rompante golpista nesse país. E aí vem essa fala do Malafaia com o fato de que, poxa, não deu para colaborar, não deu para ajudar, e aí se exaltou, ficou nervoso e vomitou essa, né? Agora, data vênia ao pastor Malafaia dizer que não era para golpe, e se não era para golpe, era para quê, Cecília? Se os generais estava todo mundo na porta dos quartéis pedindo para dar o golpe, e eles não deram o golpe, e o Malafaia disse que eles foram omissos, era para fazer o quê? Aí, nem ele não soube responder. Olha, Amadeu, na verdade, isso é uma justificativa bem esdrúxula, é algo que não pode ser usado de fato como justificativa para todas essas falas que são absurdas, realmente atacar as instâncias militares do país, que não estavam ali agindo favoráveis a esse grupo político. Isso não existe. É, de fato, achar que pode se fazer qualquer coisa que vai sair impune e a justiça mostrando que não. Eu espero, pelo menos, que mostre, até porque, nesse primeiro momento, de fato, não aconteceu nada com ele. Mas, como a gente sempre repete aqui durante os programas do Agora, se fosse em outro lugar, isso já teria dado um resultado bem mais palpável. Então, realmente é absurdo e tem que procurar, sim, ter algum tipo de solução. E lembrando, do ponto de vista jurídico, ele é um denunciado pela Procuradoria, e se a Corte, né, o Supremo, receber a denúncia, aí sim que ele vira réu. As palavras cabem bem na boca de um pastor, Eliezer? Não, porque a palavra de Deus ensina que nós devemos honrar as autoridades e orar por elas para que vivamos em paz. Então, a relação com as autoridades deve ser de respeito, deve ser de obediência, claro, dentro dos limites que se estabelece, mas nunca de afronta, nunca de insurgência irresponsável, como vimos aí. Eu quero imaginar que o pastor ele foi levado pelo calor do momento, emocionado ali com a manifestação, precisava animar aquela turma toda e acabou extrapolando todos os limites. Porque se alguém para analisar se isso valeria a pena, certamente dava para concluir que ia dar errado, que esse não era o caminho de peitar autoridades do alto escalão do Exército dessa forma. Então, querendo ou não, vai ter que responder. Eu repito, todos esses xingos ele fez com o senador, com o deputado federal, com o ministro do governo, com o ministro do Supremo, com tudo. Agora, e aí o pessoal, não, deixa aí, deixa o Silas. Não. Se a gente responder, pior. Não, era, né? Se responder, piora. Como o Gilmar foi responder, o Zeme piorou. Se a gente responder, piora. Mas com o Exército, aí foi onde ele errou rude, porque o Exército, inclusive, ele é preferência não só nacional, da direita. Sim. Basicamente, são os da direita que têm a maior deferência às Forças Armadas. E ele fez isso. Então, agora tem que arcar com as consequências. Vamos agora a Fernanda 1. Agora sim, Ari, 6-1. Partido Liberal prepara a ofensiva nas redes sociais contra o fim da escala 6x1. Sóstenes Cavalcante fala em fechamento de empresas e desemprego. Vamos lá.